Em gravação, processo de número 33. Este processo é da relatoria do desembargador Wilson Benevides. Está escrito para a constituição oral pelo apelante, a doutora Maiara Castro Andrade, e pelo apelado, doutor defensor público, doutor Wilson Malak Rocha. Posso passar a palavra, desembargador Wilson Benevides? De acordo, senhor presidente, pode sim. Então, com a palavra, a doutora Maiara de Castro. E, em seguida, independentemente de eu chamar, o defensor público, o doutor Wilson Malak Rocha. Ok? Boa tarde a todos. Excelentíssimo senhor presidente, desembargador Belisário Lacerda, excelentíssimo senhor relator, desembargador Wilson Benevides, excelentíssima senhora Vogal, desembargadora Alice Bitt, demais membros desta Câmara, ilustre membro da Defensoria Pública. Tentarei ser breve e objetivo. A questão tratada nos autos é a responsabilidade civil do Estado em decorrência do suposto erro judiciário. Questão tormentosa e relevante, eis que envolve a atuação do Ministério Público, da Polícia Judiciária e, por óbvio, do Poder Judiciário. A prisão injusta que enseja indenização do Estado é aquela desprovida dos requisitos legais, ou decorrente de erro dos agentes estatais, hipóteses que não ocorreram no caso dos autos. Nas ações penais objeto das revisões criminais, o apelado foi reconhecido pelas vítimas dos crimes de estupro. Aqui, vale lembrar que o depoimento das vítimas nos casos de estupro e crimes de natureza sexual tem grande valor probatório, pois tais crimes são cometidos na clandestinidade, sem a presença de testemunhas. Assim, somente em 2012 surgiram novas provas que possibilitaram ao autor ingressar com os pedidos de revisão criminal. Ou seja, as revisões criminais só foram possíveis diante do surgimento de novas provas. Neste ponto, importante registrar que tanto as vítimas como os acórdãos das revisões criminais destacam a impressionante semelhança física entre o apelado e o verdadeiro autor dos crimes. Assim, em que pese a triste narrativa dos autos, o que se constata é que não existiram falhas nos processos criminais, e os agentes públicos agiram no estrito cumprimento do dever legal. Logo, merece reforma a sentença para julgar improcedentes os pedidos. Contudo, pelo princípio da eventualidade, na hipótese de se manter a procedência dos pedidos, o Estado requer que seja afastada a condenação ao pagamento de R$1 milhão a título de danos existenciais, eis que tais danos não configuram uma categoria autônoma dos danos imateriais, mas sim atuam como critério para a fixação do dano moral. Em relação aos danos morais, foram fixados no valor astronômico de R$3 milhões, incluídos os danos existenciais. Tal quantia foge completamente dos parâmetros utilizados por este egrégio Tribunal de Justiça e demais tribunais estaduais. Neste ponto, convém registrar que a sentença se baseia no valor de danos morais fixados na ação de indenização do senhor Paulo Antônio da Silva, também inocentado após revisão de criminal. Contudo, nessa ação, este egrégio Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação do Estado de Minas Gerais e reduziu os danos morais para R$1,5 milhão e limitou os danos materiais. Dessa forma, entende o Estado de Minas Gerais que os danos morais devem ser reduzidos. Em relação aos danos materiais, correspondente à pensão vitalícia, entende o Estado de Minas Gerais que não existe prova concreta de que, ao tempo da prisão, o apelado exercia alguma atividade laborativa com remuneração equivalente a 5 salários mínimos. Assim, o Estado impugna esse valor e sugere, alternativamente, que se adote o valor correspondente a um salário mínimo. Por fim, o Estado de Minas Gerais pugna pela fixação de juros e correção monetária desde o arbitramento, considerando os altos valores fixados, bem como pela aplicação da súmula 421 do STJ, no tocante aos honorários da Defensoria Pública. Ante todo exposto, o Estado de Minas Gerais requer o provimento do seu recurso de apelação. Obrigada. Senhor presidente dessa egrégia 7ª Câmara do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, desembargador Belisário de Lacerda,
senhor relator, desembargador Wilson Benevides, desembargadora Alice Bichal, desembargador Peixoto Henriques, desembargador Oliveira Firmo, ilustre advogada do Estado, geral do Estado, demais presentes, os cumprimentos da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Antes de mais nada, eu gostaria de fazer um parênteses para explicar por que eu fui disponibilizado para fazer essa peroração perante Vossas Excelências. Eu não sou o defensor natural do caso, mas por ter participado, por ter sido um dos defensores que lá no início promoveu uma das revisões criminais, por ter tido um contato próximo com a pessoa do Eugênio Fiuza, por ter testemunhado a miséria que o processo penal causou àquele indivíduo, por isso tudo, eu fui solicitado para que comparecesse nessa sessão para transmitir aos senhores o meu testemunho, a minha solidariedade a esse cidadão, que foi preso por nada menos que 17 anos. Ele perdeu 17 anos da sua juventude. Assim, excelências, como bem narrado, trata-se de um processo de reparação civil por dano moral, material e dano existencial também. Eu achei por bem, porque por estar falando com pessoas tão iluminadas, ilustradas, tão conhecedoras do direito, não ficar me estendendo muito, principalmente no que diz respeito aos institutos. É disso que o Estado tem responsabilidade objetiva. Esta é prevista no artigo 37, parágrafo 6º da nossa lei maior, a Constituição da República, também o artigo 43 do Código Civil, assim como o artigo 261 do Código de Processo Penal, prevê essa possibilidade, essa responsabilidade objetiva do Estado, trazida pelos estudiosos como uma responsabilidade pelo risco administrativo. Essa questão eu não vou me estender muito, porque tenho certeza que é muito clara, muito límpida. Com relação à coexistência do dano moral e existencial, de igual forma, acho prejudicial perder o tempo defendendo a distinção entre os institutos. Eles coexistem e estão muito bem comprovados nesses autos que Vossas Excelências analisaram. Em relação ao dano material, esse sim, demonstrado, que vem aplicado desde o início, quando impôs ao Estado a concessão de 5 salários mínimos mensais para que Eugênio Fiuza retomasse sua vida, não há nem o que dizer, porque sabemos que hoje trata-se de um idoso de 70 anos de idade, com muitos problemas de saúde mental, saúde física. A maioria deles ele adquiriu por estar preso por 17 anos, preso indevidamente, preso de forma injusta. Não discuto aqui o trabalho do Ministério Público, da polícia, ou sequer do judiciário à época. O fato é que as provas não eram efetivas, o fato é que ele foi levado ab início para uma delegacia, sem qualquer mandado judicial e sem também estar em estado de flagrância, de onde permaneceu do ano de 95 até o ano de 2016, onde teve todo tipo de violência, todo tipo de privação, onde ele se preparou para o autoextermínio. Excelências, ele está noticiado na mídia, isso é notório, está nos autos. O Eugênio Fiuza chegou a preparar seu autoextermínio, retirando da Bíblia, um objeto cortante não é permitido dentro do presídio, ele tinha lá uma gilete guardada, e ao retirar da Bíblia esse gilete para praticar o autoextermínio, essa Bíblia cai ao chão e ele se depara com o Salmo 91. Obra divina, ele foi salvo por obra divina. Porque ao ler esse Salmo 91, ele reencheu de esperança. E, coincidentemente, excelências, após pouco tempo, apareceu a figura do verdadeiro algoz. O indivíduo foi preso nas mesmas circunstâncias, no mesmo modus operandi. Há que se ressaltar, excelência, que mesmo após essa prisão indevida do senhor Eugênio Fiuza, mesmo após a prisão dele, os fatos continuaram ocorrendo no bairro Anchieta da mesma forma. Isso já mostrava o equívoco da justiça. Ele chegou a ser indiciado em 2 outros inquéritos, mesmo por crime de estupro e atentado à violência, mesmo estando encarcerado. Como ele poderia praticar esse delito estando encarcerado?
Enfim, o Eugênio Fiuza é uma pessoa que foi privada do convívio familiar, ele foi privado do convívio de seu filho, que não sei se de forma espontânea ou não, a família acabou mostrando para o filho que se tratava de um criminoso, o filho afastou do Eugênio Fiuza. Ele sequer pôde acompanhar o enterro de sua mãe, de seus irmãos. Entrou um jovem, né, 46 anos, ainda jovem no presídio, saiu um senhor, quando se deparou no espelho, não se reconhecia. Via um senhor deteriorado, magoado, realmente uma pessoa que passou por todas as mazelas do processo penal. Excelências, desculpem a conotação emotiva, desculpem a minha emoção. Esse caso é um caso emblemático, é um caso que me fez reforçar ainda mais o amor que tenho ao meu curso, à minha profissão, me fez sentir o quão importante a labuta do defensor público, a labuta daqueles que acreditam na inocência das pessoas, que não tem uma voz sequer. O Eugênio só foi ser escutado a partir do ano 2015, quando a Defensoria de Direitos Humanos chegou a ouvir. Essa mesma Defensoria que tentou essa ação de reparação por danos civis. O senhor Eugênio Fiuza apareceu uma pessoa com muitos problemas de saúde, muitos problemas mentais. Ele teve, no início, concedido 5 salários mínimos e foi temporariamente reduzido a 2 salários mínimos, onde ele teve que morar num quarto, numa pensão em Belo Horizonte, onde relembrou seus momentos no cárcere, uma vez que o quarto era pequeno, ele não tinha como secar suas roupas. Ele fez um varol e ele mostrava isso. Olha aqui, está parecendo muito a minha cela. Excelências, o que se discute hoje, o que eu trago aqui hoje para a ciência é uma reflexão muito bem postada pelo ilustre jurista Francesco Canelucci, em sua obra-prima, As Misérias do Processo Penal. Ele nos diz que muitas pessoas concebem o pobre com a figura do faminto, outros com a figura do vagabundo, outros com a figura do enfermo. Para ele, o maior pobre de todos é o pobre encarcerado. Isso está evidente nesse processo. O pobre encarcerado por 17 anos, um pobre miserável que saiu totalmente deturpado, uma pessoa que perdeu a família, amigos e se perdeu. Eu pergunto a Vossa Excelência, eu questiono, eu acho que esse feito é exatamente para questionar isso. Qual o valor de 17 anos de vida de uma pessoa jovem, ainda jovem? Qual o valor de uma pessoa que é exposta a todo tipo de violência? Uma pessoa que sai estigmatizada do presídio. Uma pessoa que sequer pode prestar a última homenagem à sua mãe, aos seus irmãos. Uma pessoa que não tem mais nada. Que ele sonha nessa vida se mudar de Belo Horizonte, cidade de água, porque tudo traz recordações ruins. Ele poder se mudar de Belo Horizonte e levar o resto da vida que tem, que é pouca, com dignidade, excelências. A Defensoria Pública faz essa reflexão, apela para esse lado, e requer, ao final, que seja desprovida pela ação intentada pelo Estado de Minas Gerais, que seja mantido na íntegra a decisão do juiz de primeiro grau, em todos os seus termos. Pede novamente escusas pela emoção, pela colocação da forma que foi colocada. Agradece muita atenção e desejo a todos uma boa tarde. Obrigado. Desembargador Wilson Benevides. Perfeitamente, senhor presidente. Esse processo é um processo já há algum tempo nessa Câmara, um processo realmente emblemático, como bem dito por ambos os procuradores, né? Tanto a procuradora quanto o defensor público. E tem voto escrito, no qual estou analisando a questão, todas as questões abordadas na sustentação oral, e claro que se pudesse, pela relevância do caso, até leria o voto, mas dado a adiantada hora em nossa prática aqui, aí eu vou apenas falar da conclusão a que cheguei após analisar essa questão. Eu estou eliminando a questão do dano existencial de R$ 1 milhão, mas mantendo o dano moral em R$ 2 milhões, conforme fixado na sentença de primeiro grau. Também estou mantendo o pensionamento em 5 salários mínimos, conforme condenação na sentença de primeiro grau, e no mais são consectários lógicos e legais, e apenas uma questão ao final, que eu estou decotando a verba honorária da Defensoria Pública sem nenhum demérito, a despeito de reconhecer que, nesse caso, a Defensoria Pública foi fundamental para o réu, mas é uma questão de uniformidade de julgamento. Eu venho julgando assim desde o início e ainda não me convenci do contrário. E é como voto, senhor presidente.
Desembargadora Alice Bircham. Agradeço, né, as emocionadas sustentações orais. Realmente é um caso difícil para todo mundo só de ouvir, né? Mas principalmente pensar em um ser humano inocente passar por isso tudo. Nem se fosse culpado, precisava de ter passado por um sistema tão nocivo quanto esse. Bom, de toda forma, eu estou acompanhando o relator, exceto apenas a divergência quanto aos honorários de sucumbência para a Defensoria Pública que eu estou concedendo, Excelência. Bom, desembargador Alice, agora sou eu quem voto. Eu vou também acompanhar a divergência inaugurada pela doutora Alice Bircham. Desembargador Peixoto Henriques. Senhor presidente, nos limites da divergência e na esteira do que exatamente colocou Sua Excelência, o ilustre relator, mantendo-me coerente com o meu entendimento, eu também decoto a condenação alusiva aos honorários sucumbenciais. É como voto, senhor presidente. Desembargador Oliveira Firmo. Senhor presidente, também participando desse julgamento em razão da ampliação, eu também me manifesto apenas no tocante à divergência e, nesse particular, eu estou acompanhando a primeira vogal, desembargadora Alice Bircham. É como voto. Bom, resultado do julgamento. Em resumo, necessário reformaram parcialmente a sentença, prejudicado o recurso voluntário e vencido parcialmente o relator. Encerrando gravação.